Olá, meu irmão e minha irmã, eu quero, como sempre, acolher você para essa nossa meditação do Evangelho deste domingo. Como sempre, eu lhe convido a fazer o seu comentário, a curtir, compartilhar. Lembre, quanto mais nós vamos fazendo isso, mais a internet compreende que esse comentário é importante e leva esse comentário a muitas outras pessoas. De graça nós recebemos, de graça nós devemos dar. Hoje, o Evangelho de Lucas diz assim: Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário. Não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve, enquanto eu como e bebo, depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós. Quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Vejam, meus irmãos, nós temos nesse evangelho fundamentalmente dois contextos distintos. Nós temos dois temas dentro do evangelho de hoje. Primeiro, o tema da fé. Segundo, o tema do serviço. É muito importante estar atento a esse evangelho a partir do contexto do mês que nós estamos iniciando. Lembrem, outubro é o mês que nós celebramos na igreja, o mês das missões, o mês de Santa Teresinha, o mês de São Francisco Xavier, o mês dos grandes patronos da missão da igreja no mundo inteiro. Quando nós falamos em missão, nós precisamos observar nesse evangelho a forma de fazer missão para aquele que segue Jesus. Lembrem, quando nós seguimos Jesus, nós devemos, antes de tudo, ser discípulos. Discípulos significa que nós devemos seguir o Mestre, nós devemos aprender do Mestre, nós devemos nos aproximar, conviver com Ele para, aí sim, nós nos tornarmos apóstolos. Missionários. Nós devemos ser aquilo que a igreja chama de discípulos e missionários. O discípulo é aquele que segue. O missionário é aquele que faz o que o mestre lhe ordena. Nesse mês, no mês de outubro, nós estamos, portanto, sendo convidados pela igreja a compreender, a aprofundar aquilo que significa a missão. E nós não podemos compreender a missão dissociada daquilo que o Evangelho diz hoje. A missão começa com a fé e ela se realiza no serviço. Por isso, quando nós vemos no Evangelho de hoje os apóstolos pedindo a Jesus aumenta a nossa fé, nós poderíamos imaginar Jesus dizendo que quanto mais fé, mais nós poderemos fazer coisas grandes. Na realidade, o que Jesus está dizendo aqui é invertendo, é confundindo a lógica dos discípulos. Jesus diz que se nós tivéssemos fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, nós poderíamos fazer muitas coisas. E por quê? Porque a lógica daquele que tem fé não é crer na própria fé, mas naquele em quem ele coloca a sua fé. De novo, a lógica daquele que vive uma vida na fé é não colocar a sua fé na própria fé, mas colocar a fé naquele em que ele deposita a sua fé. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui é: se nós crermos que ele é filho de Deus, se nós crermos que ele pode tudo, se nós crermos que ele deseja nos salvar e, mais do que isso, que ele deseja da nossa colaboração no processo de salvação,
ainda que seja uma crença mínima, ele poderá fazer grandes coisas. Lembremos, quem faz é ele. Quem arranca a amoreira de um lugar e planta essa amoreira no mar é Deus. Quem faz as grandes coisas é Deus. A grande pergunta que nós temos que nos fazer, então, no Evangelho de hoje é: eu sou alguém que crê? Ah, Gabriel, mas eu creio tão pouco. Veja, o que Jesus está dizendo aqui é que o tamanho da fé não é o mais importante. O mais importante é se nós cremos. A pergunta é: você crê? Eu creio pouco, certo? Mas você crê? A minha crença é pouca, certo? Mas você crê? Porque com essa pequena crença, com essa pequena fé, com essa pequena esperança, Deus pode arrancar amoreiras, Deus pode arrancar árvores, Deus pode arrancar você de um lugar, plantar você num mar e ainda assim você dá frutos. Vejam, meus irmãos, não deve ser à toa Jesus ter escolhido a figura de arrancar uma amoreira de um lugar natural para colocar essa amoreira no mar. Veja, ninguém imagina uma amoreira dando frutos no mar. O que Jesus está dizendo, portanto, é que se nós tivermos fé, nós não simplesmente seremos arrancados de um lugar para outro. Nós seremos arrancados de um lugar para outro e nós daremos frutos ali, onde aparentemente nós não podemos dar frutos. Essa é a primeira pergunta, então. Nós somos homens e mulheres de fé. Nós cremos. Creio pouco, mas crê. Tenho pouca fé, mas a tem. Porque ainda que seja pouca, se nós apostarmos toda essa fé em Deus, nós seremos capazes, não por nós, mas Ele será capaz de arrancar amoreiras e plantá-las no mar. O segundo tema do Evangelho de hoje é o tema do serviço. Jesus está dizendo que nós devemos ser servos, nós devemos ser empregados fiéis, disponíveis, atentos, vigilantes. Quando ele volta do campo, veja, quando o patrão volta, ele deseja que nós tenhamos feito a mesa, posto a mesa, preparado a mesa. Para os membros da comunidade dos viventes é impossível não observar esse evangelho e imediatamente recordar do evangelho que para nós é carisma. Na festa da Páscoa, antes da festa da Páscoa, Jesus prepara a mesa com os discípulos. É Ele quem vai servir os discípulos. Significa então que no fundo, todas as vezes que nós nos colocamos à disposição de Deus, com o espírito de fé, quando nós vivemos segundo a fé, é Ele, no final das contas, que se faz empregado por amor a nós. No entanto, somos nós que devemos entrar nessa lógica e fazer exatamente aquilo que Ele, como Senhor e Mestre, nos recomenda. E ainda mais, nós vivermos uma lógica de que nós somos servos inúteis e fazemos o que devemos fazer. Vejam, é muito comum que muitos de nós, para nós darmos determinados passos na nossa vida, ou para nós realizarmos determinadas coisas no caminho de Jesus, nós precisemos de grandes explicações, de grandes compreensões, de grandes coisas acontecendo. O que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos ser servos inúteis, que fazem aquilo que o Mestre ordena. Não esperar grandes coisas, não esperar grandes feitos, fazer aquilo que o Mestre ordena, servos inúteis. Mas para nós vivermos assim, nós temos antes que ter fé. Dessa maneira, tendo um espírito de fé e colocando-nos à disposição do Mestre, aí sim, nós seremos verdadeiros missionários. Nós viveremos não simplesmente na teoria aquilo que a igreja propõe nesse mês, mas nós entraremos em cheio no coração desse mês, quando nós temos que nos tornar, como os discípulos, missionários.